Nosso mangá começa com a visão de fora de um prédio. E em seguida, um alarme fazendo barulho e nosso protagonista bate no alarme e diz que estava com a cabeça doendo e que ele não podia beber tanto, mesmo que seja com clientes importantes, porque ele nem lembrava se fechou ou não o contrato com o cliente. E que ele ainda tinha que trabalhar e ele diz que ele não fez uma boa decisão. Após ele pisar no chão, ele fica sem entender e se pergunta se ele esqueceu a máquina de lavar ligada. Ele diz que era estranho porque não tinha nenhum vazamento e que ele estava no último andar e que não tinha como ser do andar de cima. Então ele diz que só iria abrir a janela e deixar o ar cuidar de tudo e que ele resolveria tudo após voltar do trabalho. E quando nosso protagonista abre a janela, ele fica surpreso porque a cidade estava coberta de água e ele se pergunta o que tinha acontecido e, assustado, ele coloca a mão nos olhos e diz que bebeu tanto que está tendo alucinações, e tirando a mão pouco a pouco, ele diz que tudo isso era real e que era por isso que o chão estava molhado e que a cidade ficou assim enquanto ele dormia. Então nosso protagonista sai e vai olhar se tinha alguma outra pessoa em seu prédio. Enquanto ele bate na porta, ela se abre e ele diz que a porta estava aberta e quando ele entra, diz que não tinha ninguém e que até o cachorro foi embora. E ele se pergunta se realmente aconteceu uma inundação repentina na noite passada e ele diz que eles ficaram sabendo e saíram sem levar nada e que não tiveram tempo nem para trancar a porta. Ele diz que ficou bêbado e teve um sono pesado. E ele se pergunta se ele era o único dentro do prédio e que todos escaparam. Ele disse que não fazia sentido. Se eles saíram ontem, a mesa não deveria estar com toda aquela poeira e como a comida estava naquele estado. Em outra cena, ele diz como a cidade ficaria naquele estado em um só dia. Ele olha no celular e diz que não tinha internet e ele fica assustado porque não podia ligar para a polícia. E se pergunta se ele era o único em toda a cidade. Ele fecha a mão e diz que mesmo que ele não soubesse o que estava acontecendo, ele não podia ficar parado. Ele abre uma porta e diz que o elevador estava quebrado e que as escadas estavam submersas. Ele abaixa e diz que a água subiu até aqui. Então ele toca na água e, sem entender, percebe que algo estava subindo e assustado, pergunta quem era. E enquanto ele estava atento, vê que era o rosto de uma mulher, mas quando ele vê todo o rosto, ele se assusta e se lembra e diz que era uma garota que morava no 29º andar. E olhando para o corpo, ele se pergunta o que tinha acontecido e diz que as mãos dela foram destruídas e diz que talvez por um peixe ou que havia outra coisa. Em outra cena, ele diz comida, armas, roupas e equipamentos. Ele diz que estava se sentindo como se estivesse em uma ilha deserta. E ele diz que tinha duas formas de escapar. Número 1, ir para o telhado e fazer fumaça e pedir ajuda. Número 2, fazer uma jangada. Então ele pega vários livros e diz vamos fazer fumaça, e que depois disso ele teria que deixar nas mãos do destino. Então ele vê passos no corredor e se pergunta se só havia ele naquele prédio e que definitivamente ele viu alguém entrar no apartamento, e que as escadas estavam submersas, como a pessoa teria entrado. E com um martelo e cutelo na mão, ele pergunta se tinha alguém ali olhando. Ele não vê nada e, assustado, diz que se tivesse alguém ali não fazia sentido ele não responder. Então surge um pé e em seguida um homem. Nosso prota diz nada bom, e o homem começa a correr até nosso prota e ele o derruba e irritado nosso prota chuta ele. E ele avança novamente nosso prota usa o martelo e bate no homem e nosso prota se pergunta se eles sempre tiveram um zumbi no mundo ou que foi por causa da inundação. Então o zumbi começa a brilhar e aparece um sistema para nosso prota e ele pergunta o que era a fonte espiritual. E ele começa a brilhar e após o brilho ele diz que parecia que ele absorveu alguma coisa após matar o zumbi e ele diz que a fonte espiritual era capaz de mudar o físico e que onde ele estava sentindo dor ele não estava sentindo mais e que isso podia até mesmo remover a fadiga. E que ele ficou mais forte então ele olha pro zumbi e pega ele pelos pés e diz que o mundo mudou completamente. Chegando nas escadas ele diz que era impossível usar o bom senso para explicar tudo o que aconteceu e joga o corpo do zumbi na água e diz que se todos os zumbis sofreram mutação a cidade se tornou muito perigosa e que ele não sabia quantas pessoas morreram na enchente, mas que milhares de pessoas moravam na cidade e diz que ele precisava encontrar a equipe de resgate. Cortando para ele no telhado ele diz o quão terrível foi o dilúvio para ter acontecido isso, e olhando para outro prédio ele diz que aquele prédio tinha 30 andares e se pergunta se teria algum sobrevivente como ele. Então ele diz que precisava pensar em algum jeito. Quando jogando os livros ele faz uma fogueira e diz que se houver algum sobrevivente eles conseguiriam ver a fumaça no céu. Enquanto o fogo se apaga nosso prota diz que já passou 30 minutos, e que não teve nenhum sinal de sobrevivente ou de alguma ajuda. Descendo as escadas ele diz que a comida dele só duraria por 4 dias. Ele se assusta pois a água está subindo muito e ele decide fazer uma jangada. Cansado ele diz que usou 2 painéis da porta e uma cama box, e que só faltava um remo para ele remar
remar para o outro prédio. Em outra cena ele disse que pegou o varão de pendurar roupa da varanda. E olhando pela janela ele vê outro zumbi e ele se pergunta se esse zumbi também sofreu mutação, e com o varão ele acorda o zumbi e diz como esperado, e o zumbi é puxado e nosso prota se pergunta o que estava acontecendo e o zumbi é puxado para o fundo da água e assustado nosso prota fecha a janela e diz que além dos zumbis tinha alguma outra coisa na água. E diz que o cadáver feminino que ele encontra tinha sinais de mordida e diz que a jangada que ele trabalhou duro iria ser inútil porque se tivesse outra criatura na água ele morreria se tentasse ir para o outro prédio na jangada e que ficar naquele prédio não era uma opção porque a comida dele só duraria por 4 dias e que o nível da água está aumentando e que naquele prédio tinha muitos cadáveres que iriam sofrer mutação. Então nosso prota escuta um barulho e diz que estava com azar e olhando pelo buraco da porta ele vê que era um zumbi e diz que ele estava com a perna quebrada, então ele sai com o martelo e se prepara e dá uma martelada no zumbi e aparece outra notificação do sistema para ele. E ele diz que era como ele pensava e que cada vez que ele matar um zumbi ele vai conseguir ficar mais forte e sair daquele prédio. E ele se pergunta o que aconteceria se ele alcançar as 5 fontes espirituais. E ele escuta outro barulho e diz a janela do quarto. Chegando no quarto ele vê outro zumbi e diz que o zumbi quebrou a janela e que ele era mais forte que o zumbi anterior, então ele corre em direção ao zumbi dizendo que iria matar ele. Mas o zumbi conseguiu agarrar o martelo. E nosso prota diz que ele era mais ágil que o anterior e que se ele não tivesse ficado mais forte após matar o outro zumbi ele teria morrido instantaneamente. E ele prepara e chuta o zumbi, mas o zumbi olha sem entender e nosso prota diz que parece que eles não sentem dor. E o zumbi ataca nosso prota. Enquanto ele caía ele quebrou a porta de um armário e disse que parecia que sua costela tinha quebrado, e com o zumbi na frente dele ele se pergunta se ele morreria e com o zumbi avançando ele grita que não, que ele iria sobreviver. Ele agarra um pano e quando o zumbi pisa ele puxa e com o martelo ele diz para o zumbi morrer e dá uma martelada nele, e com o zumbi no chão ele suspira e aparece outra notificação e nosso prota fica feliz porque a fonte espiritual tinha capacidade de cura. E ele se pergunta se ele realmente teria morrido. E então aparece mais 2 zumbis e em seguida os 2 avançam para atacar nosso prota, mas nosso prota acerta o martelo em um e o outro agarra o braço dele e com o braço livre ele acerta o martelo na cabeça do zumbi e com isso o zumbi cai duro no chão. E aparece várias notificações do sistema dizendo que ele alcançou o nível 1 em físico e ele pode fortalecer o estômago ou o pulmão. Ele diz as vantagens de melhorar o pulmão e ele faz sua escolha. E seu pulmão começa a se aprimorar e após ele se aprimorar, nosso prota prende sua respiração e solta e diz que ele podia prender seu ar por pelo menos 3 minutos e diz que essa era a esperança de vida dele e ele diz que se ele subir de nível seria mais seguro para ele sair e que ele não poderia mais usar aquele quarto para dormir e diz que felizmente a porta do vizinho estava aberta. Em outra cena antes dele dormir ele diz que quando ele chegar no próximo nível ele sairia daquele prédio. Após ele dormir, ele sonha e enquanto ele afundava na água ele ouve uma voz dizendo para ele ficar mais forte. Nosso prota se pergunta o que estava acontecendo. Enquanto ele afundava uma mão gigante deu apoio para ele ficar em pé e disse para ele ficar mais forte e ele continua repetindo isso. E nosso prota pergunta quem era ele. Então um homem diz que estava esperando por ele. E nosso prota grita para ele responder quem era ele. E nosso prota acorda e se pergunta que sonho foi esse. E no seu quarto ele estranha a sombra e olhando para trás, ele vê um monstro.